prazer. As bandas de música tocam nas praças para alegrá-lo. Se em um beco perdido há uma serenata com violões chorosos, a serenata e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem entrever, o Flannery reflete. As observações foram guardadas na placa sensível do cérebro. As frases, os ditos, as cenas vibram-se na membrana do cérebro. Quando Flannery deduz, ele faz a concluir uma tal lei magnífica, por ser para seu uso exclusivo, e a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas, e é então que há de pasmar da futilidade do mundo e da inconcebível futilidade dos pedestres, da poesia, da observação. Eu fui um pouco esse tipo complexo, e talvez por isso cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destino iguais aos dos homens. Há nada mais enternecedor que o princípio de uma rua. É ir vê-la nos arredores da cidade. A princípio, capim, um braço que liga duas avenidas, percorre-o sem pensar meia dúzia de criaturas. Um dia cercam à beira um lote de terreno. Surgem em seguida os alicerces de uma casa, depois de outra e mais outra. O poste de luz indica que a casa já se não deita com a primeira sombra. 3 ou 4 habitantes proclamam a sua salubridade ou o seu sossego. Os vendedores ambulantes entram por ali como por um terreno novo a conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama, o capim. É o batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram nos seus quintais. É a estreia na celebridade, que exige o calçamento ou prolongamento da linha dos bondes. Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua como um ser vivo tão poderoso que consegue modificar o homem sensivelmente e fazê-lo seu perpétuo escravo. E mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana, mais forte e mais intensa. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento. Criou um símbolo universal. Há ainda uma rua construída na imaginação e na dor. Rua desprezível e má, detestável e detestável, cuja travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um doloroso arrastar pela enxurrada de uma cidade e de um povo. A outra, porém, essa horrível rua de todos conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos. Essa é eterna como o medo, a infância e a inveja. Apagamos todos os astros, feito o universo treva. Talvez ela ainda exista. E os seus soluços sinistramente ecoam na total ruína. Rua das lágrimas, rua do desespero. Interminável rua da amargura. Gente, é um texto bem extenso, né? Que vocês, para responderem as questões, vocês devem, né, ter lido esse texto, certo? Porque é um texto que fala basicamente sobre o quê, gente? Qual é o tema básico aí, o tema base, o tema principal dessa crônica? O autor procurou falar sobre o quê? E aí, gente? O que foi que vocês conseguiram compreender desse texto?
E aí, pessoal, não, sobre o que é que o texto fala, basicamente? O autor, vocês veem que ele pegou um tema bem simples, né? E conseguiu escrever acerca desse tema de uma forma bem, né, com uma linguagem assim, bem reflexiva, digamos que às vezes bem poética, né? Para simplesmente falar sobre algo que às vezes a gente nem dá tanta importância, nem sabe, não dá importância, nem pensa que isso possa dar um texto tão bom quanto esse. Exatamente isso, Yasmin, sobre a rua, como ela é importante, né? Ele fala, gente, que a rua, ele fala várias coisas sobre a rua. Ele diz que a rua é algo que é vivo, né? O que é que ele quer dizer com isso? Né? Que a rua é viva. O que é que vocês entenderam desse texto? O que é que vocês acham sobre isso? Né? A importância da rua. Por que, que a rua é tão importante? A gente pode parar para pensar um pouquinho e falar. Ele fala de Paris, né, no texto, sobre uma rua de Paris, mas ele diz que isso acontece em todas as cidades. Se a gente parar para pensar na simplicidade aqui da nossa cidade, das ruas da nossa cidade, por que é que a rua é algo tão importante? A gente vai parar para pensar um pouquinho nas ruas ali do centro, onde ficam as lojas, os bancos, né? Ficam a praça. Por que é? Por que é que vocês acham que essa rua, que o autor fala que essa rua é viva, que essa rua é tão importante? Quem é que sabe? Quem é que sabe não? O que é que vocês acham? Não é uma resposta pessoal. Porque ele fala, gente, ó, se a gente parar, não sei vocês, como é que vocês são, mas eu gosto muito de observar, né? A gente anda pela cidade, pelos lugares, e a gente observa. Quando a gente vai ali, anda, né, pela rua da nossa cidade, se a gente andar na rua de manhã, a gente vê que a rua é lotada de gente. Tem bancas, né? Tem alguém vendendo, tem alguém vendendo alguma coisa, falando no microfone, tem uma fila no banco, tem uma feira, o pessoal anda na feira, tem um monte de gente no mercantil, nas lojas. E a gente vê a importância da rua para tanta gente. Como assim para tanta gente? Tem pessoas que vivem de vender coisas na rua, tem sua banca na rua ou vende alguma coisa na rua. Então a rua para aquela pessoa é muito importante. E ele fala uma coisa no texto que é sobre a arte de flanar. Vou colocar aqui a palavra, tá? Para vocês verem. Vocês sabem o que é isso, gente? O que é flanar? Vocês já ouviram essa expressão? Sabem o que é isso? Flanar? O autor fala sobre isso no texto. Não sabem? Flanar é a arte de você andar pelas ruas, né, de uma cidade, só pelo prazer de observar. Não tem vamos dizer assim, uma descrição, né, apenas uma descrição sobre isso. Mas a arte de flanar é a arte de você andar na rua pelo prazer de observar as coisas que acontecem, observar, por exemplo, em cidades grandes, né? O pessoal faz grafite em prédios, em paredes, então tem gente que gosta de andar pela rua pela arte, né? Pelo prazer de observar o que passa, o que tem na cidade, observar a arte que tem em alguma parede, em algum prédio, observar prédios. Quando a gente anda na capital, por exemplo, né? Na capital, na nossa capital, né? Em Fortaleza é totalmente diferente da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade bem pequena, pacata, com poucos habitantes. Então, quando a gente vai para Fortaleza, principalmente, né, quem nasceu aqui em Aracuiaba, quando vai para Fortaleza pela primeira vez e já tem assim consciência de alguma coisa, fica encantado. A primeira vez que vocês foram na capital, gente, vocês lembram? Com certeza a reação de uma pessoa que mora aqui em Aracuiaba a vida inteira,
e chega em uma certa idade, vai para a capital. Vocês acham que essa pessoa vai ter a mesma reação? Como é que vai ser a reação de uma pessoa como essa? Pode falar, Guilherme. Tia, eu acho que a reação dessa pessoa vai ser uma reação meio que de espanto, porque quem morou e nasceu aqui vai perceber que Fortaleza é muito, mas muito, muito, muito grande mesmo. E daí ficar espantado, porque Fortaleza também é um pouco mais perigoso. E também não pode sair muito assim de casa. Tipo, minha avó, quando ela foi pra lá, ela não gostou, um dia eu fui conversar com ela falou que se fosse para escolher entre morar aqui em Fortaleza, ela ia escolher morar aqui, porque aqui é mais pequeno, não tem que andar muito, também tem mais gente, também pode ir para as calçadas, coisa que lá não pode, essas coisas. Verdade. Aí a gente vai fazer essa comparação para falar sobre essa arte de flanar, né? O que será essa arte de flanar? E é realmente isso, Guilherme. Quando a pessoa vai, a pessoa é estranha, porque, por exemplo, ou a pessoa é estranha, ou a pessoa fica muito encantada. Porque aqui na nossa cidade não tem grandes edifícios, na nossa cidade não tem shopping, na nossa cidade não tem cinema. Então, quando a pessoa vai, a pessoa fica admirada com aquela imensidão de coisas, né? É que nem quando a pessoa vai a primeira vez à praia, a pessoa fica encantada, não importa a idade. Se você nunca foi à praia, ou nunca foi ao cinema, ou nunca foi à capital, quando você vai, você fica encantado, você observa tudo. É, isso acontece com as pessoas que gostam de observar as ruas. Óbvio que todo mundo já andou por alguma rua, né? A gente mora em uma rua. Mas quando ele fala dessa arte de planar, são as pessoas que andam pela rua observando arte, observando como as pessoas se comportam, observando como é o comportamento, como é o movimento daquela rua. E tem pessoas, gente, que, por incrível que pareça, gosta de fazer isso, né? Gosta de andar pelas ruas pelo simples prazer de observar o que acontece, né? A movimentação, essas coisas. Aí na página 301, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Sobre esse texto, mas com ênfase nessa chamada arte de flanar, né? Que é a arte de observar, de andar pelas ruas pelo prazer de observar. Na questão 1 diz assim: para o cronista, a arte de flanar é o que compreende a vida nas ruas. Você concorda com essa posição? E aí, vocês concordam que essa arte de você andar nas ruas observando é o que compreende mesmo a vida nas ruas? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham sobre essa arte de flanar, né? Que realmente tem bastante sentido, né, gente? Se você parar para pensar, se você andar por uma rua e você não observar nada, né? Você não vai compreender nada, você não vai ver nada de interessante. Mas quando você anda na rua, por exemplo, quando você anda a pé na rua, ou quando você anda de carro pela rua, e você observa, é muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, mas lá naquela praça que tem ali na pista, colocaram agora um outdoor. Vocês já viram que fica passando propagandas e é super legal. É algo super comum, mas que não tinha na nossa cidade. Então, quando a gente anda pela cidade, a gente fica abismado olhando para aquilo, achando interessante, achando bonito, lendo o que passa. Isso, gente, não deixa de ser arte, é de flanar. Você está andar pela rua observando as coisas que acontecem, né? Imagino, Yasmin. Entendo, né? Mas quando a gente vai, né? Quando vocês passarem ali naquela praça, com certeza vocês vão observar aquele outdoor. E a gente observa, a gente acha bonito, acha interessante. Eu sempre, quando ando pelos lugares, eu gosto de ficar observando, de ficar olhando o que tem pelas ruas, o que tem de novo na cidade. É muito legal. Por mais simples que isso seja, é algo que é muito legal, gente. Aí na questão 2 diz assim: o autor diz que a arte de fanar está impregnada na rua. Por quê? E aí, gente, por que é que essa arte de fanar, essa arte de observar, está impregnada nas ruas? Por quê? O que é que a rua tem de tão especial? E aí?
que é que vocês entendem por isso? Porque na rua a gente observa muitas coisas, né? Aí tem uma outra coisa que ele também fala no texto, ele não fala, a linguagem dele é bem poética mesmo, vamos dizer assim, nesse texto. Mas ele fala também que na rua, gente, é onde cria-se a malandragem. Como assim? Como assim essa malandragem? Quando vocês andam em Fortaleza, né? Quem já foi a Fortaleza, que você vai para Fortaleza de carro, que você para no sinal, vocês já viram que tem um monte de gente trabalhando nas ruas, né? Quando a gente está dentro de um carro, andando nas ruas de Fortaleza, que a gente para, né, no trânsito, a gente vê aquela multidão de meninos, de jovens, limpando vidros do carro, depois eles passam, pedindo dinheiro, né? Tudo isso acontece ali nas ruas e a gente para realmente para observar essas coisas. Então é por isso que ele diz que essa arte de flanela está impregnada na rua, né? Porque na rua acontece muitas coisas. 3. A atualidade dos temas abordados na crônica é evidente. Cite alguma atualidade que a gente pode perceber no texto, né? O que é, gente, de atual que existe nas ruas? Quando eu digo isso, eu estou falando de coisas boas e coisas ruins. O que é que a gente vê na rua, gente? Além de nós podermos observar a arte, né, o grafite, alguma coisa que acontece na rua, tem as coisas ruins também que acontecem na rua. Que coisas são essas? Que são temas bem atuais e que acontecem há muito tempo e que, se a gente parar para pensar, nunca deixaram de acontecer. E vai ser difícil um dia acabar. Me digam aí, coisas que acontecem na rua também, não só positivo, gente, coisas negativas que acontecem na rua. Na rua acontece assaltos, o que mais? Tem pessoas que vivem, né, nas ruas, a gente não parou para pensar nisso também, que a rua infelizmente, é a casa de muita gente, né? Se a gente parar para pensar, tem isso também, que muita gente não tem, mora na rua. O banco de uma praça é a sua cama, a calçada de uma loja é a sua casa. Se a gente parar para pensar por esse ponto de vista, a rua, né, além de tudo, é a casa de muita gente. Muita gente, infelizmente, mora nas ruas, muita gente trabalha nas ruas, como eu já disse, né? Vendendo alguma coisa, vendendo água, limpando carros, vidros de carros no sinal. Então, a rua é o trabalho de muita gente, é a casa de muita gente. A rua é realmente algo para a gente pensar que existem coisas boas, onde acontecem coisas boas e coisas ruins, né? Questão 4. Através do olhar subjetivo do cronista, a crônica pode registrar, reorganizar e redimensionar os acontecimentos, possibilitando novas interpretações. Pensando nisso, responda: do que realmente trata o texto A Rua? E aí, gente? Esse texto trata realmente de quê? Né? A gente já sabe, o título mesmo está dizendo da rua, né? Mas o que é que trata? Sobre o que fala? Sobre qual a característica desse texto quando fala aí da rua? O que é que vocês conseguem identificar? Fala das coisas boas, das coisas ruins que existe nela, né? E fala da importância que a rua tem para algumas pessoas, né? É isso mesmo. Quinta questão. No penúltimo parágrafo, o autor diz que a rua parece um ser vivo, capaz de modificar o homem e fazê-lo seu perpétuo escravo. Você concorda com essa afirmação? E aí, gente?
Vamos lá, ó. Penúltimo parágrafo. Vou reler aqui para vocês. Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua como um ser vivo tão poderoso que consegue modificar o homem insensivelmente e fazê-lo seu perpétuo escravo. E mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana, mais forte e intensa. A rua tem ainda o valor de sangue e de sofrimento. Criou um símbolo universal. Há ainda uma rua construída na imaginação e na dor. Rua desprezível e má, detestável e detestada, cuja travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um doloroso arrastar pela enxurrada de uma cidade de um povo. A outra, porém, essa horrível rua de todos conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos, essa eterna como o medo, a infância, a inveja. Nesse parágrafo, gente, ele fala, né, que o homem às vezes se torna escravo da rua. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês entendem o que com isso? Quando ele diz, né, que o homem é como se fosse um escravo da rua. O que vocês entendem disso? Vocês podem falar, essa resposta é pessoal, tá? É o que vocês realmente acham, né? Sobre o que realmente trata isso. O que é que vocês acham? Tem gente que trabalha na rua por obrigação. Tem mais? Tem gente que, além de trabalhar, mora na rua, né? Por não ter onde morar. Pode ser que tenha a ver com drogas, né? Porque tem muita gente que morre, ou desculpa, que mora na rua, que é envolvida com drogas, que mora na rua, que é envolvido com assaltos. Então, realmente, essas pessoas, né? É como se elas fossem escravas, né? O texto é realmente, gente, muito subjetivo, né? É diferente de textos que são bem claros e explícitos. Você lê e entende de cara. Esse texto, né? A linguagem que o autor utiliza é uma linguagem realmente bem subjetiva, que nos faz pensar várias coisas, né? Não tem uma resposta certa, não tem algo certo. A gente pode pensar várias coisas. É como se ele deixasse esse texto no aberto, né? E a gente consegue dar a nossa própria opinião e nossa própria visão sobre o texto também, certo? Ontem eu passei para vocês apenas a página 302, gente. Vamos lá, página 302. Desvendando os segredos do texto. Virem aí a página. Eu acredito que vai dar tempo a gente fazer essas 4 questões, tá? Corrigir, no caso. 1. O texto está repleto de linguagem conotativa, isto é, linguagem que altera ou amplia o significado de uma palavra e agrega um novo sentido. Podemos perceber essa linguagem no trecho. A rua é a agasalhadora da miséria. Conforme o enunciado, que interpretação se pode fazer do trecho citado? E aí, gente? Quando ele diz isso, a rua é a agasalhadora da miséria. O que é que esse autor quis dizer com isso, né? Ao chamar a rua, dizer que a rua é a agasalhadora da miséria. Por que, tia? Por causa dos moradores de ruas. Exatamente, por causa dos moradores de rua, né? A Yasmin colocou aí por causa dos mendigos que moram nela. E é realmente isso, né? Isso que o autor quer dizer. Que muita gente mora na rua não por querer, mas porque não tem onde morar. Então a rua é a agasalhadora da miséria, como ele diz aí, né? Agasalha pessoas que às vezes não têm onde morar, mendigos, moradores de rua. Aí vocês vão explicar isso com as palavras de vocês, tá certo? Na 2 ele diz assim: na crônica, a rua é retratada como um espaço vivo, mutável e repleto de atributos, ou seja, qualidades. Cite 3 atributos que estão no texto. E aí, gente? Vocês iam pegar isso aí no texto, né? 3 atributos da rua. O que é que o texto fala que a rua tem de atributo? Quais são os atributos que a rua tem? Foi o que vocês colocaram.
parte do texto, gente, que o autor diz, né, que na rua se criam novas palavras, que a rua é palco para acontecimentos engraçados, né? E diz também que na rua se criam vários tipos de seres humanos, né? Então vocês podem colocar esses três atributos, certo? A rua, né? Na rua se criam palavras, né? Criam-se palavras novas. Na rua acontecem histórias engraçadas e na rua que se criam vários tipos, né, de seres humanos, várias personalidades, né? 3. O texto é rico de informações, pois faz referência a escritores e, em alguns casos também a lugares. Para conhecer melhor esses escritores, você vai fazer uma pesquisa sobre eles e escrever quais as possíveis relações com esta crônica. Eu tenho certeza que quase ninguém fez, ou ninguém fez essa questão, porque é uma questão de pesquisa, tá certo? Então, ela vai ficar para vocês fazerem junto com a atividade que eu vou passar hoje, né? Que são atividades, são questões também sobre o texto, tá certo? Aí vamos lá. Releia o trecho a seguir. A rua continua matando substantivos, transformando significação dos termos, impondo aos dicionários palavras que inventa, criando o calão que é patrimônio clássico dos léxicos futuros. O cronista quis dizer o que nesse texto, gente? E aí? É um trecho assim bem, né, subjetivo. Ele diz, mais uma vez, que a rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários palavras que inventa e criando o calão que é patrimônio clássico dos léxicos futuros. Vocês entendem o quê? Exatamente, Yasmin. Na rua são criadas muitas coisas, como o quê, por exemplo? Exatamente, né? Aparecem novas palavras. Se a gente parar para pensar, muita gente, a gente vê muita gente conversando na rua. Ah, é na rua que a gente encontra um amigo. E as pessoas que já trabalham na rua conversam, riem. É daí que surgem várias novas coisas, novas palavras, gírias, né? Neologismo. E é na rua que acontece tudo isso. A rua é algo que não, na rua as coisas não param, né? Os acontecimentos não param, sempre se renovam e é na rua que acontecem muitas coisas novas, certo? Aí vocês vão fazer isso com as palavras de vocês, vão escrever sobre isso com as palavras de vocês, tá certo? Agora eu quero que vocês coloquem o número de vocês aqui no chat para que eu possa fazer a frequência, tá bom, gente? Fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã. Até amanhã. Tchau.